noite, igreja poderosa de Jesus. Vocês estão felizes? Como não, né, gente? É muito bom servir ao Senhor e estar aqui é muito bom. Com toda certeza, muitas pessoas gostariam de estar aqui, talvez foram impedidas por várias situações, mas você consegue encher o seu coração de gratidão pelo favor do Senhor de estar nesse lugar, de poder ouvir a palavra do Senhor, de poder adorar ao Senhor, de poder ter comunhão com os irmãos. Isso é muito bom, não é não? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em uma série, que é a série de valores do reino. Eu até comentei nessa manhã que por mim, essa série poderia permanecer pelo menos até o final do ano. Porque todos nós que queremos conhecer ao Senhor, que queremos avançar em tudo aquilo que o reino de Deus é, conhecer cada vez mais o coração do Senhor, precisamos saber quais são os valores do reino. Porque, como eu disse, nessa manhã vou usar o mesmo exemplo. Essa garrafa aqui, se eu considerar ela como algo muito importante para mim, então eu posso considerar que essa garrafa é algo de valor, não é mesmo? Então ela é algo importante para mim, é ou não é? Então se eu entendo quais são os valores, qual é o nível de importância que determinadas coisas têm para o reino de Deus, e eu aprendo sobre isso, consequentemente eu avanço muito dentro do que o reino de Deus é ou não é, igreja? Então é Deus comunicando aos nossos corações os valores do seu reino, para que, como tudo que o reino de Deus faz, tem sempre um motivo, tem sempre uma justificativa, tem sempre um propósito, para que nós venhamos a conhecer mais o Senhor. E para que nós possamos a fluir de uma maneira ainda mais poderosa e violenta no reino dos céus, porque essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que a gente aprenda cada vez mais, né, sobre sua mente, sobre o seu coração, sobre aquilo que de verdade é importante e relevante para Ele, para que a gente possa estar cada vez mais parecido com Ele. É ou não é, igreja? E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com o tema o temor a Deus. E eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. Pergunta para mim, por quê, Leite? Porque eu entendo que o temor a Deus é o princípio, é o início para uma vida de crescimento e desenvolvimento como filho de Deus. A salvação é uma porta inicial, mas quando eu recebo o temor do Senhor, quando eu entendo a preciosidade e o valor de temer a Deus, eu amadureço, eu avanço a passos largos em a minha espiritualidade, em todo o meu crescimento como filho de Deus. Então, não tem como nós crescermos no conhecimento de Deus, não tem como nós crescermos na contemplação do Cristo sem o temor. Então, eu entendo que essa palavra, ela é uma chave muito poderosa e um valor muito grande para o reino de Deus, para que você possa realmente viver coisas extraordinárias em Deus. Quem é que deseja viver coisas extraordinárias em Deus? Então é muito importante que você desenvolva, que você busque, que você queira conhecer mais sobre o temor a Deus. Porém, eu gostaria de, antes de iniciar, pedir para que você abra a Bíblia e a gente comece a falar de versículos e citarmos aqui contextos bíblicos. Eu gostaria de trazer uma clareza para você, porque sim, por muito tempo foi ensinado errado e também eu creio que talvez pela palavra, né, no português, temor e medo, por muitas vezes a gente faz muita confusão a respeito de temor e medo. Quando eu vim a conhecer o Senhor, me foi apresentado um Deus do qual eu tinha muito medo. E se não tivermos clareza da diferença do temor e do medo, nós servirmos a Deus com medo, achando que estamos temendo ao Senhor. E é muito diferente. Então eu quero falar um pouquinho com você a respeito do que é o medo, a definição do que é o medo. Tudo bem? Mas antes eu quero que você coloque a mão no seu coração. A palavra do Senhor diz assim, que a semente, que é a palavra de Deus, ela é boa. Mas às vezes a terra do nosso coração não está tão boa assim. E é o que faz com que a semente se perca. É ou não é? Quem se lembra dessa parábola? Então assim, a palavra é boa. Mas se a terra não estiver bem preparada para a semente, ela se perde. E eu não acredito que Deus quer
que esse culto seja um culto infrutífero na sua vida. Você acredita que Deus quer? Quem aqui quer ter um culto infrutífero? Ninguém. Então, nesse momento, eu quero que você coloque uma mão no seu coração e a outra você levante para os céus em sinal de rendição ao Senhor. Nós vamos orar pelo nosso coração. Tudo bem? Senhor, nós reconhecemos que a terra do nosso coração, ela precisa ser arada pelo Teu Espírito. Reconhecemos que existem tantas coisas no nosso coração que pode sufocar essa palavra, essa semente. Existem julgamentos, feridas, traumas. Tantas coisas, existem religiosidade. Tantas coisas, Senhor. Pecado, tantas coisas que podem sufocar essa semente. Mas nós pedimos que o Teu Espírito agora, sobre a nossa livre e espontânea rendição, venha trabalhar nos nossos corações, venha arar o nosso coração nessa hora. Prepara a terra do nosso coração para essa palavra, Senhor, para que essa semente, ela venha cair no nosso coração e ela venha crescer, florescer e frutificar para a glória do Senhor. Deus, nós precisamos entender a Tua palavra, não na nossa mente. Não pode ser mais uma noite de conhecimento, Senhor, porque isso não gerará transformações em nós. Precisa ser uma noite de transformação, e isso precisa ser do nosso coração. Porque Provérbios 4:23 diz isso, Senhor. Ó Deus, então por favor nos ajude nisso. Nós pedimos, Espírito do Senhor, prepara o nosso coração para essa semente. Nós estamos rendidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos lá então, definição de medo. Você precisa entender isso para que você não seja roubado na confusão das coisas que podem ter sido construídas na sua vida, através de uma cultura, através de um ensinamento errado a respeito de Deus, ou através até da falta de conhecimento da palavra. Medo e temor, certo? Então eu quero te dizer que medo, a definição para medo é uma reação emocional diante de algo ameaçador e perigoso. Eu não sei vocês, mas quantas vezes a gente vê, e se eu estou perto eu corrijo, a mãe dizendo, menino, não faz isso que Deus castiga. O que a mãe está construindo no coração da criança? Cuidado com Deus, não é? Então sendo gerado o que na criança? Medo a respeito de Deus, não é? Quem aqui já ouviu essa frase? Cuidado, eu ouvia quando era criança, minha mãe não tinha entendimento da palavra. Cuidado, menino, Deus castiga. Mentiu? Deus castiga, viu? Não entendeu o princípio de autoridade, de honra, de nada, e daí joga no colo de Deus, né? Desconstruindo toda a figura de Deus. Então assim, e às vezes até nos púlpitos, não é? Cuidado, o juízo de Deus, né? Sei que não alinha não, para você ver, né? Então é construída uma ideia a respeito de Deus a partir do medo, não a partir do temor do Senhor. Então o medo, ela gera essa situação de é algo ameaçador, é algo perigoso. Então eu já quero dizer para você que Deus não é nem ameaçador e muito menos perigoso. Medo, o que mais que é medo? O medo nos paralisa, nos afasta e nos faz querer fugir. Por muitas vezes quando nós estamos com medo, a gente fica o quê? Paralisado. A gente quer o quê? Fugir. É aquela ideia, né? Quando a gente peca, por muitas vezes quando falhamos, se não temos entendimento a respeito de quem é o Senhor, e o entendimento de quem é o Senhor só vem a partir do temor, não a partir do medo. Quando pecamos e erramos, o que a gente faz? Foge de Deus. Ou seja, você está fugindo da única pessoa que pode te salvar. Então quantas pessoas que quando estão com a vida errada, elas correm de Deus. Elas não querem saber de orar, elas não querem recorrer ao Senhor, elas assumem da igreja, não é? Por quê? Porque ela tem medo de Deus. Como que eu posso falar com Deus? Eu errei, eu pequei, pois é com Deus que você tem que falar, para que a sua vida seja alinhada. Só que você acha que o que você está sentindo é temor, por isso, porque Deus é muito santo e você está muito sujo, então você não pode falar com Deus que é muito santo. Consegue entender? Isso é tudo na base do medo. Quando você erra e falha e foge de Deus, o seu entendimento a respeito de Deus está pautado no medo e não no temor do Senhor. Vamos lá. O medo também está ligado à insegurança e a castigo. Como eu disse, a frase, menino, cuidado que Deus vai te castigar. Não é? Então assim, você tem que ter cuidado com qualquer coisa. Você tem que ter cuidado do seu coração, você tem que ter cuidado com os homens, você tem que ter cuidado com o cão. Mas com Deus não. Entendeu? Então é isso.
traz essa ideia. Porém, 1 João capítulo 4, versículo 18, um versículo bastante conhecido, diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor faz o quê, igreja? Diga, expulsa. Expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Então, no amor de Jesus, nós temos liberdade. E não estamos condenados. E eu não estou dizendo de uma graça barata, mas eu estou dizendo que quanto mais você conhece Deus, quanto mais você entende Deus, mais liberdade você tem na sua presença e você não vai fugir dela. Certo? Então, se nós não entendermos isso, nós vamos por muitas vezes servir Deus com base no medo, achando que o que nós estamos sentindo, na verdade, é temor, mas não é. Se o que você sente te põe para longe de Deus, se você tem medo... Eu quero fazer uma pergunta aqui que, nossa, foi muito interessante. Quando eu terminei de ministrar hoje de manhã, uma irmã veio falar isso comigo. E daí a tarde toda eu fiquei com aquilo, sabe? Ruminando. Né? Vocês ruminam que nem vaca? Sim, deveria. Você rumina. Rumina a ofensa. Rumina... Mas você deveria ruminar a palavra de Deus e aquilo que o Espírito do Senhor fala ao seu coração. Às vezes eu falo para o Senhor, eu tenho liberdade com Ele. Ele é meu amigo, meu pai, meu Senhor, meu ajudador. Ele é tudo para mim. E hoje mesmo, até eu disse, Deus, eu estou parecendo uma vaca. Ruminando. Isso que a irmã falou. E eu vou deixar você ruminar agora também, em nome de Jesus. Fala assim, eu quero ruminar. Palavra de Deus. Não ruminar a vida dos outros. Não. Rumina a palavra de Deus, aquilo que o Espírito quer despertar no seu coração. E a irmã, a hora que eu terminei a palavra, ela pegou e falou assim para mim, pastora do céu, eu vou resumir. Teve um contexto aí onde uma pessoa olhou para outra e disse assim, escuta, e eu quero transmitir essa pergunta para você agora. Se você soubesse, se você tivesse plena certeza que não existe nem céu e nem inferno, você estaria aqui hoje? Você serviria a Deus? Você deixaria a sua noite de domingo para vir à igreja? Se não existisse céu e inferno, você serviria a Deus? Pensa, analisa. Se você nesse momento pensar assim, não, eu não serviria a Deus, você não entendeu quem você serve ainda. Eu não sirvo a Deus por causa de céu ou inferno. Eu sirvo a Deus porque Ele é tudo para mim. O meu Senhor, o meu amigo, o meu ajudador. Ele é o meu Criador. Se não entendermos isso, vamos servir a Deus por medo ou por qualquer busca de benefício. Deus não é uma recompensa boa. Deus tem que ser tudo para nós. Consegue entender? Se não existisse céu e inferno, até que ponto serviríamos a Deus? Isso é muito importante. Então aqui ainda pegando um exemplo a respeito do medo, uma criança que tem medo do pai, ele foge do pai quando erra, não é? Achando que será o quê? Castigada. O medo faz exatamente isso. Quando você erra, você fugir do pai. Agora vamos para a definição de temor, que vocês vão ver que é totalmente diferente. Por isso que não podemos de maneira alguma confundir as coisas. O temor fala de reverência. Temor fala de respeito profundo. O temor fala de admiração e reconhecimento da grandeza de Deus. Aonde vocês viram qualquer coisa aqui que está na base do medo? Castigo, peso. Aonde? Não. Temor é reverência, respeito profundo, admiração. Se você entender isso, você se rende com facilidade. Por isso que a gente fala, levante suas mãos para o alto, se renda ao Senhor. Ou seja, contemple através do temor do Senhor a verdade de quem é Deus. É isso. E é impossível, e eu posso te afirmar, você conhecer Deus. Como diz a canção do tesouro, nos seus olhos, de novo eu esqueci, Luan. Não, dos olhos do... Existe um tesouro escondido nos seus olhos. Quando essa canção foi gerada, ela foi gerada debaixo de um ambiente de contemplação. Para que eu veja o tesouro que existe nos olhos de Jesus, eu preciso estar contemplando.
E isso só pode acontecer debaixo do temor do Senhor. Fora isso é impossível. Ambientes de contemplação, adoração profunda, sincera, profética é em ambientes de temor do Senhor, aonde eu tenho reverência, respeito profundo, admiração e reconhecimento da grandeza de Deus. Fora isso, esquece. Entende? Então, assim, é muito importante que você entenda. Olha aqui que interessante a respeito do temor também. O temor nos aproxima de Deus. O medo nos faz fugir, mas o temor nos gera proximidade. Por quê? Porque quanto mais eu experimento de Deus, mais desejo de estar com Deus e de me relacionar, mais maravilhada eu fico com Ele, é ou não é? Então eu tenho desejo de estar com Deus. Eu tenho desejo de conhecê-lo. Então eu tenho desejo de aprender mais sobre Ele, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Consegue entender? Tudo isso é provocado pelo temor do Senhor. O temor também gera obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor por causa do temor, a obediência, ela não é uma obediência pesada. Não é algo difícil de se fazer, porque para mim é um privilégio obedecer a esse Deus que não pode ser medido. Que privilégio meu obedecer a um Deus que é absurdamente grande, que é criador de todas as coisas. Eu não vejo peso. Se é pesado para você obedecer a Deus, é porque você não sabe o que é temer ao Senhor. Você ainda não experimentou desse temor. Consegue entender? Porque a partir do temor ao Senhor, eu tenho privilégio e satisfação de agradar ao Senhor. E quanto mais eu obedeço, mais eu experimento, mais próximo eu estou. Por isso que de verdade eu acredito na importância dessa palavra. Porque a nossa vida como filho de Deus, como cristãos, ela pode ser e deve ser muito leve. Mas muito leve. Uma das coisas que eu sempre falo com o Senhor é: Deus, eu não consigo entender como que algumas pessoas acham pesado o cristianismo, acham pesado a vida com o Senhor, uma vida de separação, porque santidade é separado. Uma vida onde eu não entro na cultura babilônica. Por que as pessoas acham pesado isso? Não, pesado é viver escravo na mão do inimigo. Pesado é ficar nessa cultura maligna, diabólica, que só me rouba. Eu só recebo coisas poderosas e gloriosas com o Senhor. Deus, por que isso? Porque elas não experimentam do temor do Senhor. É por isso, gente, que é tão difícil. Por isso que por muitas vezes a gente vê pouca diferença da igreja para com o mundo. Por quê? Porque a gente vem, recebe uma palavra poderosa, maravilhosa, daí a gente sai por aquela porta sem o temor do Senhor. E como eu disse, já orei no início, inclusive, apenas o conhecimento não gera transformação. A gente precisa aprender a receber as coisas do Senhor no nosso espírito. E para que você receba o pão de vida, a palavra que pode te sustentar, para que você receba isso no seu espírito, é necessário reverência. É necessário temer ao Senhor. É necessário você reconhecer a grandiosidade de Deus e o privilégio que é servi-lo. Então, o temor, ele gera cuidado com a forma que nós vivemos. Por quê? Porque a gente entende que sem o temor do Senhor, nós estamos longe dele. Longe do conhecimento do Senhor. Quanto mais temor nós tivermos, mais facilidade nós teremos de ver e ouvir ao Senhor. Uma igreja profética é uma igreja que vê o Senhor. Uma igreja profética é uma igreja que ouve o Senhor. Mas a igreja nunca será a igreja profética, não mística, profética. Não mística, profética. Porque é muito interessante quantas pessoas elas querem ser místicas, mas não querem ser proféticas. Porque para ser profético, você precisa conhecer o coração do Senhor. Entende? Não místico, profético. Para nós aprendermos a nos mover como uma igreja profética em ambientes celestiais, precisa do temor do Senhor. Essa é uma grande chave. Olha o que diz Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio. Princípio é o início, é ou não é, igreja? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, entendimento.
Então, sem o temor eu não conheço, sem o temor eu não tenho sabedoria, sem o temor posso ser inteligente. Tem gente que é dotado por inteligência, mas não é sábio. Não sabe nem o que fazer com a sua inteligência. É tão bom em criar coisas, mas não vira nada. Por quê? Porque não tem sabedoria para lidar com aquilo. A sabedoria, ela vem do céu, pronto e acabou. Não tem outro lugar. Consegue entender? É os céus que me capacitam em sabedoria. Então nós precisamos de temer ao Senhor. O temor não gera pavor, mas ele gera honra, que é outro valor no reino. Temor gera honra. Honra fala de valorização. Então, se eu quero ser alguém que entende como que eu falando com o Senhor, quando preparava essa palavra, eu disse, Deus, é muito difícil as pessoas entenderem o que é honra, porque nós vivemos em um país democrático. Só que o reino, como a própria palavra diz, é reino, não é democracia, é reino, e reino é todo estabelecido em honra. É um valor que, se não de manhã eu disse, fica a dica para os pastores que ainda vão passar por aqui, ore ao Senhor, quem sabe a gente não vem ensinar para a igreja a respeito de honra, porque é muito importante nós entendermos. Você quer ser abençoado de uma maneira sobrenatural, aprenda o que é honra. Aprenda o que é temer ao Senhor. Isso é muito importante e é um valor do reino. E é um valor do reino para que você conheça cada vez mais o Senhor. Essa é a ideia de Deus. De trazer isso como um valor, porque é uma porta de entrada para lugares que você deseja alcançar. Mas nunca alcançará se não aprender o que é temer ao Senhor. Se não aprender o que é honra. O que é princípio de autoridade e tantas outras coisas. Vamos lá então, gente. O temor, como eu já li, é o início da sabedoria. Então, se nós queremos ser sábios, quem aqui quer ser sábio? Não é muita gente, não. Eu vou te dar a oportunidade de levantar sua mãozinha, para você não perder tudo que o Espírito está fluindo aqui, tudo bem? Combinado? Quem aqui deseja ser sábio, receber sabedoria do céu? Senhor, vem aí os anjos, vai visitando. Sabedoria do Senhor. É necessário que você aprenda a temer a Deus. Amém? Glória a Deus. É muito interessante porque, já falei, sem temor não há santidade. E também não há contemplação. Então, tem muitas pessoas que vivem numa luta e numa guerra contra o pecado. E elas usam de todas as suas forças para se manterem, entre aspas, santos. Você sabe por que você está tendo que usar tanta força para poder fugir do pecado? Sabe por que você está precisando usar tanta força para se manter em santidade? Porque você ainda não entrou no temor do Senhor. Porque a partir do momento que você entra no temor do Senhor, a santidade não vem como um peso, nem como uma dificuldade. Ela manifesta por causa do que você é e tem do Senhor. Consegue entender? A santidade se manifesta como inclusive um fruto. Por causa do temor ao Senhor. Se não tememos ao Senhor, nós nunca seremos homens e mulheres inegociáveis. A gente até fica achando incríveis as palavras que recebemos, as coisas que ouvimos, inclusive nesse lugar, que nós somos muito zelosos com a palavra, mas ela não gera a santidade que você precisa. Porque a santidade, ela se dá no relacionamento para com Deus, que se dá através do temor do Senhor. Se eu não reconheço a grandiosidade, o poder, a soberania, o Deus extraordinário que eu sirvo, como eu vou ser santo? A partir do temor do Senhor, o pecado se torna algo insignificante na minha vida. Algo nojento, que não tem poder algum sobre mim, porque o temor do Senhor está sobre mim. Porque o conhecimento é crescente a respeito do Deus que eu sirvo. Consegue entender? É isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. E enquanto eu orava, inclusive falava com o Senhor, já agora no finalzinho da tarde, eu nem comentei isso de manhã, mas o Senhor falou algo no meu coração, porque nós fazemos parte de uma geração de muito conhecimento, é ou não é, gente? Quem aqui tem GPT? Né? Antigamente eu falava que eu era louca do Google. Todo dia, eu não passava um dia sem dar um Google. Agora eu não passo um dia sem dar um GPT. GPT, meu amigo. A gente tem conhecimento fácil. Você não precisa nem digitar, você grava o áudio.
GPT, e isso, GPT, o que você acha? Entendeu? Então assim, e a gente tem vários, acesso fácil. Antigamente, para você ter um dicionário bíblico, meu irmão, você tinha que fazer um consórcio quase. Era difícil, né? Não era qualquer lugar que encontrava. Bíblia, meu Deus, Bíblia de estudo. Que difícil que era ter uma Bíblia de estudo, não era não? Hoje é a coisa mais fácil do mundo. Não precisa nem ser de papel, tem digital, tem fácil, tem de graça. Então, quer dizer, nós somos uma geração com muitas informações, não é? Sabe o que o Senhor me disse enquanto eu estava orando nesse final de tarde? O Senhor disse assim para mim, ó, sem o temor do Senhor. Presta atenção. E se você prestar bastante atenção, você consegue perceber, se no temor do Senhor nós crescemos em discernimento também. E você consegue discernir fácil pessoas que falam de coisas profundas de maneira rasa. Tem gente que fala de coisas profundas de maneira rasa. E aí os perdidão, que não conhece Bíblia, ou às vezes até que conhece, mas que é fraco no relacionamento com Deus, que não tem o temor do Senhor, por isso não conhece o coração do Senhor, a maneira como Deus se manifesta. O que acontece? Fica maravilhado com as coisas que estão sendo faladas. Mas não, deixa eu te contar uma coisa. Perceba quem fala coisas profundas de maneira rasa. Porque quem não teme o Senhor fala de coisas profundas de maneira rasa. Só é profundo, só é real se é vivido. De manhã eu até falei isso, citei, eu particularmente já até cansei. Mas parece que agora Deus está fazendo alguma coisa. O pessoal nosso time de adoração, eu falo para ele várias vezes, mas agora eles estão mais... Então, Deus está fazendo algo. Eu disse para eles, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. As canções que nós temos, elas deveriam ser mais tocadas por vocês. Aliás, vocês, não é que as outras canções não são bonitas, não é que... Não, mas é porque eu acredito que tem autenticidade no que é cantado. Tipo, a Poda-me, que nós cantamos sempre, essa canção, ela veio de uma visão. E nós estávamos numa vigília de líderes, quando o temor do Senhor desceu sobre nós. E nós começamos a chorar e a clamar ao Senhor, para que o Senhor não permitisse que nós frutificássemos sem que Ele estivesse conosco. Então Deus trouxe uma visão e nós começamos a cantar. E as canções foram sendo geradas ali, debaixo de lágrimas, por entender a santidade, o poder e a grandiosidade de Deus. E tantas outras canções. A Tesouro, como eu disse agora há pouco, da Juju. Beijo, Juju, saudade. Entendeu? Então assim, eu falo para eles, gente, cantem essas canções, porque elas são autênticas, elas são reais. Principalmente para a nossa casa. Então quando você fala aquilo que Deus te ensinou, através do temor do Senhor, através do ambiente de contemplação, quando você ministra sobre isso, o efeito disso na vida das pessoas, inclusive, é outro. Entendeu? Então nós fomos chamados por Deus para sermos uma carta viva de Deus, para realmente anunciarmos um evangelho real, verdadeiro, mas fale daquilo que você está vendo e ouvindo. Eu já comecei a receber da parte do Senhor alguns entendimentos a respeito da palavra de 2026. Só posso te dizer que quem entendeu o que é o temor do Senhor não vai correr, vai voar. 2026 vai ser um ano de crescimento pro profético. Um povo sensível, que ouve a voz do seu pastor. Está disponível desde a cruz, quando ele disse assim, está consumado, tudo isso já estava disponível. Mas por muitas vezes, por falta de entendimento do que é o temor do Senhor, nós levamos uma vida rasa, fraca, onde o inimigo não precisa nem fazer muito esforço para nos derrubar. Qualquer lorota que ele lança na nossa cabeça, a gente vai, porque não conhecemos a Deus. E não conhecemos a Deus porque não tememos a Deus. E temer não é ter medo, temer é ter o que, igreja? Diga reverência. Diga respeito profundo. Diga admiração. Diga reconhecimento da grandeza de Deus. E isso é temer a Deus e não tem nada a ver com medo. Por isso que de verdade eu não tenho problema nenhum de dizer, Deus, o Senhor é muito gostosinho. Aí já me disseram assim, nossa, mas você fala assim com Deus, você...
Que pena que você não consegue entender que isso é extraordinário. Deus cheiroso, meu Pai. Senhor, que extraordinária a sua voz, que maravilhoso, como é bom. Quando eu digo assim, no Deus, estou parecendo uma vaca ruminando. Aí você fala, mas você fala assim com Deus? Eu falo, porque eu tenho um relacionamento com Deus. Davi entendia isso, por isso comeu do pão da presença. Ninguém podia comer, mas Davi temia o Senhor. Entendeu? Davi conhecia o coração de Deus. Então ele podia comer do pão da presença. Vai lá um desavisado comer do pão da presença para você ver. Alguém que não tem temor a Deus ia ser fulminado. Entendeu? Para quem tem temor ao Senhor, reverência, e desenvolve seu relacionamento com Deus, ele chega mais longe. Ele vai a lugares que poucas pessoas vão. Consegue entender? E Jesus quer que você faça isso. Foi por isso e viva isso. Foi por isso que ele foi para a cruz do Calvário. Foi por isso que ele te inseriu na família de Deus. Foi por isso que ele te fez ser filho de Deus através da cruz. Essa é a chamada do Senhor para nós. Eu acho muito interessante. Eu quero ler quando eu li esse versículo, presta atenção. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio 5, 29. Quem aqui acredita que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Eu quero que você erga a sua mão. Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. Eu acredito que existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. Se você não ergueu a sua mão porque você não acredita que existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, com toda certeza, você não conhece muito bem a palavra do Senhor, porque ela é recheada de promessas para mim e para você, mas recheada. Tem muitas promessas poderosíssimas, violentas da parte de Deus, já declaradas na sua palavra para nós. E com toda certeza, todos os dias o Senhor está falando com você sobre a escolha dele sobre você, mas você ainda não conseguiu ver, perceber. Por isso que eu acredito que nós vamos ter que crescer em sensibilidade. Entendeu? Diga assim, todos os dias o Senhor fala comigo. Todos os dias Deus fala com você. Mas às vezes a falta de temor a Deus faz com que você esteja tão insensível que não consegue perceber Deus falando. Nós andamos como pessoas tão naturais, tão carnais, parece que vivemos uma vida, porque hoje em dia, gente, é super chique ser crente. Não tem mais aquele peso de ser crente. Então a gente não conseguiu entender a profundidade, talvez pela falta de temor ao Senhor, do que é ser filho de Deus. E a palavra do Senhor diz isso, que os filhos ouvem a voz do seu pastor. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Certo? Vamos lá, 5:29. Diz assim, olha isso aqui, que coisa mais linda. Eu fiquei emocionada, chorei, olha, um colérico para chorar. Só é o Senhor e a palavra dele que me faz chorar para valer mesmo. E o social. Deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho. Pausa, antes de ler. Eu fui privilegiado, não só eu, pastor André, pastora Rafa, né? Nós somos privilegiados nesse sábado. A gente foi conhecer, eu vou falar para você o orfanato, porque é uma casa-abrigo, mas na verdade, né, que a maioria das pessoas conhece, em Minas Gerais. Pergunto se meu coração ficou lá. Ficou. Que maravilhoso. Não o orfanato, poder fazer alguma coisa pelos órfãos. E eu quero que você nos ajude em oração e em doação. É os dois. Vocês achou que eu não ia pedir nada, né? Dia 4 de outubro, nós vamos lá fazer uma festa para as crianças. Se você tiver interesse em participar, daí você me procura. Nós vamos lá fazer uma festa para as crianças, fazer uma animação. Nós vamos levar algumas coisas. A Casa Abrigo precisa de muita ajuda. Por incrível que pareça, eles não recebem emendas, não recebem dinheiro público. Pergunta para mim, por que, Leire? Por que não tem voto? Mas tem a igreja. Tem eu e você. Porque aquelas crianças não têm pais, então não tem voto. Criança não vota, então ninguém quer dar dinheirinho. Então Deus conta comigo, com você. Tá? A gente vai fazer uma campanha nisso. E é isso. E eu não sei nem porque. Que eu falei que eu chorava por causa do social. Então é isso. Vamos lá. Olha
aqui o coração do Senhor em Deuteronômio 5:29. Quem dera eles estivessem sempre, quem dera, eles estivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha aqui o que Deus está falando. Quem dera eles tivessem no seu coração a disposição para temer-me. Temor a Deus diz sobre disposição de coração, não medo. Por isso que eu digo, se não existisse céu, não existisse inferno, você teria uma disposição a temer a Deus? Você teria reverência à grandiosidade de Deus? Você reconheceria quem Deus é? Você o serviria? Aqui o Senhor está dizendo, quem dera eles tivessem sempre a disposição no coração para temer-me e para obedecer, porque a obediência está totalmente ligada ao temor do Senhor. E aí olha que interessante, assim, porque nada do reino de Deus é sem propósito, assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. E de manhã eu falei um pouco sobre isso também. Escuta uma coisa, o reino espiritual, eu não vou nem falar sobre céu e inferno, estou dizendo sobre o reino espiritual, tanto o céu como o inferno, é geracional. Trabalha nas gerações. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é assim que ele se apresenta. Então ele está dizendo assim, se vocês temerem com uma disposição de coração, não por medo, não por benefício, se você dizima, se você oferta para repreender o devorador, significa que você tem medo de ser roubado pelo inimigo. Você não é fiel ao Senhor. Você não honra ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Não faça nada por medo. Tudo que você faz na obra de Deus, na sua vida espiritual por medo, é com falta de entendimento. Porque Deus não te chamou para servir por medo. Deus te chamou para servir em amor, em temor, em honra, em fidelidade. É por isso que quando Deus nos pede tudo, nós entregamos tudo e somos o povo mais felizes. Nós somos os escravos do amor. Você tem duas opções, ou ser escravo do capeta, ou ser escravo do Senhor, escravo do amor. Que coisa mais maravilhosa. A maior de todas as liberdades que nós poderíamos ter é essa. Sermos escravo de um Pai extraordinário, do qual eu faço todas as coisas de uma maneira voluntária. Voluntário, Deus espera que o nosso coração seja voluntário. Por isso que o Senhor fala, trazei os dízimos com alegria. Não dê com pesar, mas dê com alegria, porque Ele está dizendo assim, não dê por medo, não dê sem entendimento, dê com alegria, dê pelo temor ao Senhor. E não só o dízimo, estou falando sobre várias coisas, consegue entender? Sirva ao Senhor dessa forma. Porque, gente, eu falei sobre algo geracional, eu já falei sobre isso aqui, que aquilo que a gente não vence, aquilo que eu e você não vencermos, os nossos filhos terão essa guerra para travar. Entende? E aquilo que nós fazemos, construímos em Deus, a nossa rendição, a nossa doação, a nossa obediência, o nível de temor ao Senhor que nós conduzimos as nossas vidas, facilita para que os nossos filhos sejam livres e absurdamente usados por Deus com uma maior liberdade. Deus é geracional. Extremamente geracional. Ele está dizendo assim, se eles tivessem disposição do seu coração para me temer, eles seriam tão abençoados, os filhos deles seriam abençoados, os netos deles serão abençoados. É por isso que de verdade eu falo, gente, temer ao Senhor e amar e servir ao Senhor é extraordinário. Minha casa é uma casa sacerdotal, nós fazemos o que fazemos pensando inclusive na próxima geração. O que os meus filhos não poderão fazer para o Senhor, e os meus netos, já parou para pensar? Eles serão absurdamente violentos. Nós já podemos experimentar um pouco do que o Vitor carrega, mas ele ainda vai crescer e se avançar em Deus ainda muito mais. A Bruna ainda muito mais. Imagina os filhos deles. Imagina os filhos da Ana Beatriz. Eles serão absurdamente poderosos. Mais do que eles, mais do que nós. Mas nós estamos construindo tudo isso no temor do Senhor, doando as nossas vidas, porque Deus é digno de tudo.
é no temor do Senhor. Agora, se você não faz isso, o inimigo também deixa cativo sua casa. O inimigo também fica lutando para a construção daquilo que ele quer, para roubo da sua história. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Presta atenção aqui comigo. Quem que acredita que os homens da palavra bíblicos, Pedro, João, Maria, mãe de Jesus, Débora, Moisés, eram homens comuns? Você sabe que eles eram homens comuns, né? Sujeitos às mesmas falhas, às mesmas guerras, mesmas crises emocionais e tudo mais, certo? Tudo bem, igreja? Eram homens comuns, mas por muitas vezes nós ficamos maravilhados por tudo aquilo que eles fizeram, não é? E eles marcaram não só a história deles, eles tiveram experiências absurdas com Deus. Imagina que delícia, que maravilhoso, que extraordinário. Mas eles não fizeram, olha como Deus é geracional. Toda a casa, as gerações, até chegar em nós usufruímos disso hoje. Entende? Deus quer dar continuidade a uma história poderosa de rendição e de temor. E eu quero citar para vocês aqui bem rápido, depois se você for um bereano, um curioso da palavra, que isso é muito importante, você vai procurar na Bíblia a respeito disso, porque eu não tenho tempo para pregar e falar sobre todos eles. Eu vou trazer uma citação, tudo bem? Mas se você não conhece a história deles, vai ficar um pouco mais difícil. Então aí você vai ser curioso e vai ver, tá bom? Pode ser assim, gente? Pode ser? Amém? Glória a Deus. Foca na Laine. Vamos lá, homens que temeram ao Senhor. Quem se lembra de José? Josué também foi bom, né? Mas não era ele que eu queria falar, não, é José. Quem se lembra de José? Quem se lembra do acontecido de José lá com a Potifar? Que ela quis se deitar com ele. Sem querer deixar pervertido o ambiente, jamais, nunca. Mas os homens que estão aqui vão entender bem o que eu vou falar. Se te oferecerem uma noite de sexo e ela devia ser bonita, porque a bicha era rica. Não devia ser qualquer coisa, não. Que eu costumo falar que não tem gente feia, tem gente pobre. Uai, tudo nessa vida dá jeito, não é? Às vezes você não tem dinheiro para dar jeito, mas faz tudo hoje em dia. E eu imagino que a bicha devia ser bonita. O que você ia querer se te fosse oferecido por um mulherão uma noite de sexo, ou a sua cabeça em jogo, inclusive prisão? O que vocês iam escolher? Não precisa manifestar que a mulher vai te matar se você falar. Mas cá entre nós, eu imagino que naturalmente falando, é óbvio que é mais gostoso uma noite de sexo do que cadeia. Ou ser decapitado, óbvio e claro, né? Sabe o que fez com que José dissesse não, saísse correndo, saísse como culpado e fazer tudo o que ele fez? O temor do Senhor. Saber que Deus estava ali. Uma percepção que por muitas vezes nós não temos. A gente tem um posicionamento muito legal na igreja, na frente dos irmãos. Quando chega o pastor, então misericórdia, gente. Vocês querem me matar do coração. É quando chega e diz, e muda o assunto. O pastor chegou, eu falo, meu Deus, não temeu a Deus? Ah, eu? Quem sou eu na fila do pão? Entendeu? Então José, por temor a Deus, e é por isso que ele foi José. Por temor a Deus, ele preferiu ter a sua cabeça em risco. E ele preferiu ir para a prisão. Sair como culpado. Ser julgado. Mas permanecer na escolha de Deus sobre a vida dele. Quer outro? Noé. Noé preferiu, quem se lembra de Noé? Da arca? E não é possível, isso aí até se você não conhecer Bíblia, você vai saber. Noé, lembra da arca? Naquela época não chovia, não caía chuva do céu, brotava da terra, tudo bem, igreja? Certo. Naquela região também não tinha mar, nada próximo que poderia causar qualquer tipo de inundação. Deus pega e manda Noé. Obediência. Você só vai obedecer Deus. E quanto mais você se relacionar com o Senhor, mais será profundo o nível de as propostas do Senhor para você. Elas serão ainda mais intensas. Mais Ele vai requerer de você obediência. Porque a Bíblia diz assim que quanto mais me é dado, mais me é. Pois é.
Noé preferiu, ele fez questão, ele não se importou com a sua reputação. Então Noé foi tido como um louco, diga louco. Então, tem muita gente que faz questão de não dizer que é crente, porque sabe que vai ser zombado. Tem muita gente que faz questão de ficar na sua identidade escondida a respeito da sua fé, porque vai ser blasfemado, vai ser julgado. Noé não se importou ser tido como louco. Ele obedeceu ao Senhor. E o que fez Noé ter esse tipo de atitude foi o temor ao Senhor. É só o temor do Senhor que sustenta a nossa obediência. Consegue entender? Quer mais um? Quem quer? Olha eu quase caindo. Daniel. Quem se lembra de Daniel? Daniel abriu mão de um banquete. Daniel abriu mão de estar à mesa do rei. Se você tivesse a oportunidade de estar na mesa de um famoso, meu Deus, tenha misericórdia. Tivesse a oportunidade de estar na mesa de um famoso, comer dos banquetes, daquilo, uau, meu Deus. Será que você abriria mão de estar nesse lugar, correndo o risco, inclusive do rei achar ruim você morrer? Porque também corria esse risco. Essa recusa correria risco. Mas Daniel fez questão de não comer do banquete por uma obediência ao Senhor. Isso tem a ver com temor. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque falou, não ore. Ele disse, eu vou orar sim, por causa do temor ao Senhor. O que sustentou esses homens poderosos da palavra do Senhor foi o temor do Senhor. O que sustentou eles na missão foi o temor ao Senhor. Porque no temor do Senhor existe reverência. No temor do Senhor existe o entendimento da grandiosidade do seu poder. Quantos estão comigo? Mulheres, para falar que eu não falei só de homem. Mulheres, quem se lembra das parteiras? Zifra e Puá. Parteira. Por isso que eu falo assim, gente, você consegue manifestar Deus aonde você estiver. Seja alguém que teme o Senhor, um homem e uma mulher inegociável, que você vai ver, Deus vai te usar. Com certeza. Duas parteiras, elas salvaram muitas vidas, porque havia uma ordem para que matasse os meninos. E elas, por temor a Deus, elas não mataram os meninos. E sabe quem que ela salvou, né? Você sabe, não sabe? Além dos vários meninos que ela salvou Moisés. Deus é geracional. Deus é eterno. E Ele pensa na construção das coisas para a eternidade. Entende que as nossas ações no temor do Senhor está construindo coisas para sempre. Essas parteiras, elas foram canais do Senhor, mas elas corriam risco de serem mortas. Hoje nós não corremos risco, nosso país é livre. Nós não corremos risco de sermos mortos, a nossa cabeça não está sendo colocada em risco. Mas às vezes por um olhar torto, ou por um julgamento, a gente se esconde, porque não tememos a Deus, não amamos ao Senhor da forma como deveríamos amar. Porque é o temor do Senhor também que gera o crescimento do amor. Porque no temor eu cresço em relacionamento e cresço no amor do Senhor. Quantos estão comigo? Esther, quem se lembra de Esther? Depois você vai estudar sobre essas mulheres, gente, é extraordinário. Esther, teve uma frase de Esther, que ela disse assim, ó, se perecer, eu pereci. Esther não poderia chegar à presença do rei sem autorização do rei. Mas ela precisava salvar um povo. E aí o seu tio falou, ei Esther, quem sabe não foi por um momento desse. Agora eu quero trazer essa frase para você, ei, quem sabe não foi por um momento desse que nós estamos vivendo, aonde tem caos para todos os lados, injustiça para todos os lados, caos na educação, caos para todos os lados. Quem sabe não foi por um momento desse que Deus te fez nascer nessa geração? Se acha mesmo que Deus te fez nascer nessa geração à toa? Você não conhece o Senhor. Se você acha que você nasceu nessa geração à toa, é porque você não conhece o que é o Senhor, quem é o Senhor. Entende? Como nós precisamos crescer no nosso conhecimento a respeito de Deus. Tem um propósito absurdo para nós pertencermos a essa geração. Porque nós
posicionados no Senhor, temendo ao Senhor, conhecendo seu coração, recebendo sabedoria, estratégia e direção, nós seremos a resposta que essa geração precisa. Só que nós nunca seremos a geração que responde aquilo que Deus deseja que seja respondido sem o temor do Senhor. E de manhã também eu falei um pouco sobre isso. E aí é interessante porque, assim, em nome... Antigamente eu falei, né, que foi pregado de uma maneira errada por uma falta de entendimento muito de um Deus muito severo, distante. Ele é santo e você é um pecador, absurdamente pecador, então você não, cuidado com Deus, ó o juízo, ó, não é? E aí muita religiosidade, muita regra, muita coisa, só que assim, gente, em nome disso, de ficarmos livres dessa religiosidade, a gente entrou num lugar também extremamente perigoso e carnal. Por isso que nós precisamos ser sensíveis ao Senhor e conhecê-lo. Então, assim, nós não temos que viver debaixo de julgo, de religiosidade, mas ao mesmo tempo, existem valores do reino e princípios que são inegociáveis. E nós precisamos, para sermos essa resposta, aprender como o Senhor vê. Prestar atenção de como Deus está vendo e qual é a minha resposta para com isso. Eu preciso crescer em temor e em santidade. Porque senão eu não vou dar conta de responder o que Deus deseja. Quantos estão comigo? Então Deus te colocou nessa geração para você fazer a diferença. Vamos lá, Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Presta atenção. Eu admiro demais essa mulher. Meu Deus, Maria era uma mulher como eu e você. Como todos os outros homens. Uma mulher com as suas limitações humanas. E Deus, olhando para a terra, presta atenção que eu vou te falar agora. Deus, olhando para a terra, encontrou Maria. Se Deus tivesse uma teofania agora, o que é uma teofania? Manifestação física. Deus aparecesse aqui e dissesse: boa noite, igreja. Olhando para nós, Ele encontraria em nós alguém do qual Ele poderia entregar uma missão tão importante como entregou para Maria? Ele te encontraria? Te encontraria? Deus pode confiar a você uma missão tão importante como confiou a Maria? Você vai dizer: mas ela era Maria. Presta atenção, gente. Maria era uma mulher como eu e você. José era um homem como você, homem. Deus poderia confiar a você. Por que Deus confiou a Maria? Por causa do temor a Deus. Maria foi tida como uma mulher profana, principalmente naquela época. Hoje em dia, infelizmente, é aquilo que complicou, né? Principalmente naquela época, ela corria o risco de ser apedrejada. Ela corria o risco de perder o seu casamento, que estava prestes a acontecer. Ela teve que fugir da cidade, porque ela correria risco de morte. Ela teve que enfrentar muitas coisas desafiadoras. A reputação de Maria foi colocada em jogo. E Maria me solta um cântico de bem-aventurada. Maria sentiu o privilégio de carregar Jesus, de ser carregada por uma missão. Você vai falar para mim que é pesado obedecer? Pesado é viver escravo. É o entendimento do temor do Senhor que faz você entrar num nível de obediência com leveza, satisfação, com uma recompensa da qual você não precisa esperar para quando Ele vier. Você sabia que o céu está disponível para mim e para você agora? Relacionamento com Deus profundo está disponível para mim e para você agora. A partir do consumado de Jesus, quando o véu se rasgou, nós podemos ter esse relacionamento pessoal com Ele. E por muitas vezes a gente fica esperando, ou quando a gente morrer, ou quando Ele voltar. É por causa
que não estamos temendo ao Senhor, por isso estamos conhecendo pouco a respeito de quem Deus é e tendo pouco acesso. Falta de temor nos dá pouco acesso às regiões espirituais, aquilo que é espiritual. Se nós pensamos, puxa, talvez se Deus chegasse aqui, talvez Ele não encontraria em nós alguém tão preparado, ou tão não é preparado, porque o Espírito do Senhor nos prepara, eu vou dizer diferente, não encontraria talvez em nós alguém tão disponível. Nós lemos agora há pouco Deuteronômio 5:a, se eles tivessem disposição no coração para me temer. Entende? A gente não tem disposição para temer ao Senhor, disposição para servir, disposição para que Deus nos entregue uma missão. Se Deus olhando para a terra encontrou Maria, você sabe que Deus olhando para a terra poderia encontrar eu e você, porque Ele continua fazendo, Atos continua sendo escrito. A obra de Deus continua. Jesus foi e nos libertou e nos trouxe vida e nos deu poder através do seu Espírito na cruz do Calvário. Para quê? Para quê? Se você estudar a palavra do jeito que você deveria estudar, você vai ver que tudo tem um para quê. Tudo que Ele fez, o Espírito dentro de nós, a ativação dos dons, a liberdade, o relacionamento, é para quê? Continuássemos a missão de Jesus aqui na terra. Só que jamais vamos conseguir isso sem o temor do Senhor. Porque sem o temor do Senhor seremos fracos. É impossível. Você sabe que o temor do Senhor, igreja, estou quase acabando. O temor do Senhor faz com que nós venhamos a vencer barreiras que temos. Muitas barreiras. Barreiras de dor, de feridas, barreiras que talvez impedem o nosso relacionamento para com Deus. No temor do Senhor, essas barreiras são vencidas. Porque quando eu disponibilizo o meu coração, quando eu exponho o meu coração e disse, Deus, me ensina o que é temer ao Senhor. Eu quero te conhecer no temor do Senhor. Então Deus começa a se mostrar a mim. E o meu interior começa a ser curado, liberto e restaurado. Então por muitas vezes nós buscamos cura, buscamos restauração, buscamos libertação, mas não temos o temor do Senhor. Por isso que é de frustração em frustração. Por isso que a gente fica entrando na fila da bênção. Por isso que eu preciso de um profeta para falar comigo. Precisa de profeta mesmo, seu relacionamento com Deus é fraco. E eu não estou dizendo que eu não acredito em profecia. Mas eu vou dar um exemplo como eu dei de manhã, inclusive. Vamos supor que eu quero falar algo para a Sheina. Eu quero trazer um recado para a Sheina. Mas meu relacionamento com a Sheina é fraco. Não tenho muito conhecimento com ela. Você com certeza viveu isso. Quando você precisa dar um recado para alguém, falar alguma coisa, você não fala. Então eu chego no Sheina e diz assim, ô Sheina, fala para a Sheina isso, isso e isso. Já que você tem um relacionamento com ela, vai lá e fala. Meu relacionamento com a Sheina é o quê? Diga fraco. Distante. Se eu preciso de direcionamento da minha vida através de profeta, Deus não usa mais como a palavra do Senhor diz isso. Que antigamente Ele falava muito por meio dos profetas, mas agora Ele fala por meio do, diga filho. E eu não estou dizendo que não existem profetas, porque eu acredito, mas você sabia que, eu nem vou entrar nisso aí, porque aí vai pegar, vai fugir da palavra. Mas se eu só vou ouvir Deus através do outro, e também é importante recebermos oração. Se você vai num gari, com toda certeza você já viu eu falando assim, gente, ora por nós. Você quer? Eu quero que ore pelo meu casamento, ore pelo social, ore por aquilo que Deus tem nos dado, ore pela igreja. É muito bom, é importante. Comunidade é isso, a gente depende um dos outros. Mas se para ouvir o Senhor, você é aquele crente, 6 horas por mim, ou você vive atrás de profeta, meu irmão, se você está atrás de profeta, você está na velha aliança, no Antigo Testamento. Cristo ainda não é real na sua vida. Porque a partir, eu vou falar de novo. Se você precisa de um profeta para falar, você está vivendo velha aliança. Cristo não ressuscitou para você. Porque a Bíblia diz que Ele já não fala mais por meio dos profetas.
mas ele fala por meio do Filho. Se o relacionamento é fraco, não tem conhecimento de Deus, não consegue ser sensível à voz do Espírito, tem que ouvir pelos outros. Ô China, fala pra Sheina isso. Agora eu vou te contar uma coisa, se você estudar sobre esse negócio de profecia, você vai ver que a profecia sai do coração do Senhor. Quando sai do coração do Senhor? Porque talvez não saia do coração do Senhor, depende. Mas se saiu genuíno do coração do Senhor, ela vai passar pelo coração do China. E o coração do China tem algumas coisas ali. E eu não tô falando para você desacreditar das profecias, não é isso. Mas é por isso que a Bíblia diz que a profecia precisa ser julgada. E tem que ser julgada mesmo. Não é julgar o profeta, é julgar a profecia. E também não significa que todo mundo que profetiza é profeta. É uma confusão, falta de conhecimento bíblico, todo mundo fala um monte de besteira. Mas aí, o que acontece? Passa pela ótica do China. Vai direcionar sua vida através de profecia, que você vai ver onde você vai parar. Passa pela ótica do coração do China. E pode ser, se o China não tiver maturidade e conhecimento bíblico o suficiente, que haja distorções nessa palavra. E aí você, que não teme ao Senhor, não conhece Bíblia e não tem um relacionamento fraco, muda a sua vida mediante a palavra que veio. Você não vai conhecer Deus sem o temor ao Senhor. O que eu quero te dizer é que Deus tem um relacionamento tão profundo, tão extraordinário para você. Consegue entender? João 14:15, estou acabando mesmo, falta pouco. João 14:15 diz o quê? Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então, é uma característica de alguém que teme ao Senhor obedecer os seus mandamentos, porque eu já disse que a obediência não se torna um jugo. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo de Deus, eu obedeço a Deus porque para mim é um privilégio. Entende? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, ou papais e mamães que estão aqui, jovens. Se os seus pais não fizeram isso por você, busque isso no Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir a Deus, não por medo. Não porque a mamãe e o papai vai à igreja, eles precisam obedecer ao Senhor e servir ao Senhor por quem Deus é. Apresente Deus através de uma vida sincera, de uma vida de devoção. Que você vai ver, seus filhos serão apaixonados pelo Senhor, porque Deus é irresistível. Jesus é irresistível, gente. Jesus é irresistível. É impossível seus filhos não quererem servir ao Senhor, amar ao Senhor. Se torna difícil quando a gente fala de algo profundo de maneira rasa. Lembra? É isso. Estou terminando. Agora, 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Diz assim. Olha isso aqui. Eu falei sobre a importância de... Todo mundo sabe aqui que é importante ser santo, né? E que santo é separado, né? Maravilha. E às vezes, por muitas vezes, a gente vive uma guerra para poder ser santo, né? Não precisa de guerra para ser santo se você temer ao Senhor. Olha aqui. Amados, vimos que temos essas promessas. Todo mundo aqui tem promessa? Promessa. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no... Aonde que a santidade é aperfeiçoada? Aonde? No medo de Deus. Porque se o pastor souber, eu vou ficar de banco. Aqui nem coloca de banco. Porque você pode ir para o inferno tocando... Não vou falar o instrumento porque não quero falar sobre... Mas você pode ir para o inferno em cima do púlpito. Aliás, pastores podem ir para o inferno pregando a palavra. Não é sobre o que falamos. É sobre como vivemos. A santidade, se você tem... Escuta o que eu vou falar. Eu já falei bastante sobre isso também em outras ministrações. Você é o único ser. O único ser que pode impedir a promessa de Deus de ser real e executada na tua vida. O único. Lânima e o principado e a potestade e a macumba. Vai se lascar. Que macumba, meu irmão, que principado. Por que as pessoas têm medo do demônio? Tem mesmo, e tem que ter, sabe por quê? Porque você não sabe quem Deus é. Olha, fazem
macumba para você muito mais do que você pode imaginar. Das mais terríveis que vocês podem imaginar. E você sabe por que eu estou de pé? Minha casa está de pé? Por causa do Senhor. Porque nós tememos e amamos ao Senhor. Por que qualquer macumba faz um regaço na sua vida? Como que é seu relacionamento com Deus? Qual que é o temor que você tem a Deus? Qual que é o nível de reverência? Como você conduz a sua vida? Entendeu? O problema não está na macumba. Não está no demônio. O problema está na forma como você conduz a sua vida. É esse o problema. É isso que precisa ser mudado. E só será mudado no temor do Senhor. Então ele fala assim, ó. Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Aperfeiçoando-nos na santidade do temor do Senhor. A nossa santidade será aperfeiçoada, desenvolvida a cada vez mais pelo temor do Senhor. É por isso que o mundo entrou na igreja, como dizia, o mundo entrou na igreja, né? Diz, meu irmão. É por isso que pessoas que se dizem filhos de Deus vão a festas regadas de cerveja, de regaço, de prostituição e não sentem nada, como se tudo fosse que tem. Não tem problema nenhum. Não sente nem mal, não sente nada. Acho que, sabe por quê? Porque você está tão insensível pela falta do conhecimento do Senhor que você nem consegue perceber o coração de Deus a respeito de tudo aquilo. Entendeu? Então, por isso que a gente às vezes... eu não fico. Mas é por isso que às vezes fica numa roda de conversa ridícula, profana, infrutífera, carnal, maligna. E não consegue perceber o quanto aquilo está te fazendo mal. Porque tá. Mas você não consegue perceber por quê? Por causa da falta de temor a Deus, existe uma insensibilidade no seu espírito. Quando não tememos ao Senhor, não somos sensíveis a Deus. E aí vem no domingo, solta umas lágrimas, levanta a mão, canta tesouro. Faz a loucura de cantar Poda-me. Que para mim você tem que ser fraco da cabeça. Vivendo uma vida louca, cantar Poda-me. Entendeu? Ou a gente aprende que Deus é relacionamento, próximo, amigo, colo, cheiro, mas com reverência. Eu só vou entender o que é submissão a Deus. Uma reverente submissão só vai ser real a partir de um ambiente de contemplação e conhecimento que se dá a partir do temor do Senhor. É impossível, fora isso é impossível. Eu estou encerrando mesmo. Apocalipse 3,16, com toda certeza você já ouviu sobre isso. Apocalipse 3,16 diz assim: assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Como pode nós sabermos dessa palavra e continuarmos uma vida morna? Como pode você conhecer essa palavra, onde Deus está dizendo assim, se você for morno, eu vou te vomitar? Como pode conhecermos a palavra que diz assim, Senhor, no seu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos, fizemos mil coisas, fazia fila, Senhor, para receber a minha profecia. Sabe? Eu era famosa entre as pessoas, a irmã que fazia isso, isso e isso. A irmã que revelava até o RG. Eu não preciso que ninguém revele meu RG, eu já sei o número. E você fica impactado com isso. Ah, você é raso. Eu fico impactada quando Deus fala de coisas simples comigo, mas que falam tanto sobre o zelo e o cuidado dele, mas sobre RG. Você acha que a pessoa é de Deus porque está falando o nome de RG? Você, com toda certeza, é um forte cidadão a ser enganado pelo Deus desse século, agora nos últimos momentos, porque haverá muitos sinais provocados pelo espírito das trevas. Falta de conhecimento, falta de relacionamento. Eu volto a dizer, sou super a favor de profecia, conheço, acredito, vou em sala profética, estive agora recentemente numa conferência, sala profética, Deus falou coisas absurdas, mas eu não dependo disso para ter um relacionamento com Deus, eu ouço a voz do meu pastor, ele me direciona, todos os dias,
Consegue entender? É isso. É isso. Deus está falando conosco todos os dias. Então, mesmo sabendo que o morno ele vai vomitar e que nós podemos, em nome de Jesus, expulsar demônio, fazer sinais, prodígios e maravilhas, e mesmo assim ele olhar para nós e dizer, eu não te conheço, mesmo assim a gente continua vivendo essa vida morna, essa vida sem relacionamento e sem compromisso com Deus, está nos faltando o quê, igreja? Alguém pode dizer para mim o que está faltando? O temor do Senhor. Se você conhecer o temor do Senhor e avançar no temor do Senhor, você vai ver que vida mais extraordinária Deus tem proposto para você. Mais extraordinária. E eu vou repetir o que eu falei no início da canção. Não estou falando de medo, eu estou falando de reverência. De entendimento da grandiosidade. Sabe por que eu fujo do pecado, não quero pecado? Sabe por que eu me posiciono para ser uma mulher inegociável? Porque eu não posso perder o meu relacionamento com Deus. Porque isso para mim é algo de maior valor que eu tenho nessa terra e fora dela. Então se o relacionamento com Deus, de Deus para com você, de você para com Deus, não é algo extremamente importante, é porque você ainda não se relacionou com Deus. Você talvez tenha se relacionado com uma religião. Não é essa a proposta do Senhor para você. Está comigo? Estou encerrando. A adoração sincera, gente, vem de um entendimento. A adoração sincera vem de um entendimento do temor do Senhor. Aonde o que, igreja? Eu não falo com os meus lábios apenas, mas com o meu coração. É impossível meu coração adorar sem contemplação. É impossível meu coração adorar sem santidade. E tudo começa no temor ao Senhor. Entende? Porque é aí que Deus se revela. Se você não pegou nada do que eu falei até agora, então você pega isso aqui, ó. É no temor do Senhor que Deus se revela. Se você souber isso, já funcionou. Tá bom? É no temor do Senhor que Deus se revela. É quando você coloca o seu coração em submissão, em reverência e no entendimento da grandiosidade de Deus que você vai experimentar de Deus. Tudo bem? Aí uma vida carnal, profana, ela vai ser para você uma coisa louca, maluca, insignificante, sem noção. A ponto de você dizer, que loucura. Como pude viver dessa forma? Como pude conduzir a minha vida dessa forma? Consegue entender? E é isso. Vamos lá. Eu vou encerrar com esse versículo. Você pode até se colocar de pé agora.